Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse caso aí envolvendo o juiz Moro, né? E de certa forma também o Lula, tá? Então eu vou falar um pouco sobre a questão em si, né? Dar algumas informações aqui do roteirinho do que está rolando, né? Mas focar em dois aspectos, talvez três aqui, que eu acho mais importantes do que a própria questão em si, tá? Então assim, e por que eu estou fazendo isso? Por um motivo que já é o primeiro, né? Eu vou adiantar um desses três pontos aqui, que é o seguinte, eu tenho como uma espécie de prática pessoal ter uma cautela muito grande com qualquer questão jurídica que acabe na mídia, né? Que acabe divulgada enfim, meios de comunicação, né? Seja na televisão, seja no rádio, seja na internet. Por quê? Porque o processo jurídico ele é um processo cheio de curvas, né? Cheio de atalhos, cheio, né? Você acha uma pista aqui, acha uma pista ali, e sempre que esses processos, qualquer processo é transformado em uma coisa midiática, ele gera conclusões precipitadas, né? Então, aí o sujeito começa, tem uma acusação, né, e aí você divulga a acusação, pronto, muita gente confunde, né, a pessoa que está sendo acusada com um criminoso, quando o cara é réu, né? Então o cara ser réu não significa que ele é criminoso, ele vai ser julgado, vai ser avaliado, etc. e tal. Então tem uma série de detalhes que, enfim, na minha prática pessoal, eu prefiro ter uma grande cautela com isso, espero as coisas aí caminharem, para depois divulgar alguma opinião mais efetiva. A questão é que hoje em dia é muito difícil ter essa cautela, especialmente no Brasil, né? O Brasil tem uma mídia muito apressada, que gosta de ficar o tempo todo criando, né? Enfim, novelizando esses fatos, e isso ultrapassa a cautela necessária quando se trata de uma questão de ordem jurídica, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem figuras no próprio judiciário, né, para as quais interessa essa novelização. E o juiz Moro e o Dallagnol, né, além dessa tal Gabriela Hart, são figuras que agem dessa maneira já há muito tempo no Brasil. Mas então vamos falar rapidamente sobre o que é o caso, que muita gente aqui já conhece, para depois fazer esses comentários para além disso aí, que eu acho interessante e importante para a filosofia dar aqui uma contribuição nesse caso, tá? Então, segundo consta, o PCC, né, que é uma organização criminosa de São Paulo, né, ligada ao tráfico de drogas e tudo mais, tinha planos de matar, supostamente tinha planos de matar algumas autoridades, sequestrar e matar algumas autoridades do Brasil, dentre elas o juiz Moro e o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, tá? O motivo seria, a princípio, uma portaria que o juiz Moro assinou quando era ministro da Justiça e Segurança Pública do Bolsonaro, em fevereiro de 2019, endurecendo as regras para visitas nos presídios federais, tá? Então, em presídio de segurança máxima, essas visitas só seriam permitidas por videoconferência, ou seja, não haveria mais contato direto entre o preso e a pessoa que está ali visitando, tá? Inclusive, obviamente, as visitas íntimas, né? Isso teria desagradado profundamente a galera do PCC ali, o pessoal do PCC, e aí eles começaram a tramar esse plano para poder sequestrar o Moro. Isso aí é a tese inicial, né? E no mesmo dia que divulgou essa portaria, o juiz Moro determinou a transferência do Marcola, que é o chefe do PCC, segundo consta, para um presídio federal de segurança máxima, né? A Polícia Federal, então, prendeu esses suspeitos e divulgou o plano. O Flávio Dino, né, divulgou isso e tal, e tem falado sobre isso nos últimos dias. Outro alvo enfim, né, desse plano do PCC era o promotor Lincoln Gaquia, que investiga o PCC há mais de 20 anos, e há mais de 10 anos ele anda com escolta armada 24 horas por dia, porque ele é ameaçado de morte o tempo todo por essa organização criminosa, né? O Lula deu uma entrevista ao 247 e disse que passou o drama na prisão, né? Ele estava se referindo
ao período que ele passou na prisão, 570 dias de maneira injusta, né, por culpa do juiz Moro e do Dallagnol. E aí ele, num momento de exaltação ali, ele ao mesmo tempo brincando e desabafando, ele disse que que ele teve uma conversa com o procurador que perguntou a ele se estava tudo bem, e ele respondeu: não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder aquele tal de Moro, né? Falou um palavrão e tal. E aí isso gerou uma série de críticas a ele, e ao mesmo tempo, de maneira oportunista, e, né, a gente não podia ser diferente com uma figura como o Moro, Jaco pegou isso para se aproveitar, né, para tentar usar isso como capital público aí de se vitimar e etc. Né? Enfim, e aí muita gente criticou, como eu falei aqui, quer dizer, eu vou deixar para vocês o link aqui que tem o trecho, né, do Lula falando isso, e o Lula está se referindo ao momento que ele foi preso, que ele ficou preso de maneira ilegal, né? E a gente aí, só vale um parêntese aqui, né, antes de continuar, a gente muitas vezes exige, né, que a pessoa pública tenha toda uma ponderação na hora de falar, etc e tal, mas o fato é que ninguém é robô, né? A gente até vê muita gente que nunca sai do prumo, né? Mas essas pessoas que nunca saem do prumo são, geralmente, aquele que não sai nunca do prumo é um canalha, é um cínico canalha ali que está envolvido com o sistema e não se afeta, não se emociona com nada. Por quê? Porque ele está ali dentro do joguinho, está ganhando sempre e tal, né? E não foi o caso do Lula. O Lula passou 570 dias preso de maneira ilegal, injusta, criminosa, por culpa do juiz Moro e por culpa do Dallagnol. E da tal Gabriela Hard também. Então, quer dizer, ele, num momento ali que ele tem, né, 10 segundos ali de distração e solta um palavrão, eu acho perfeitamente justificável, né? Mas isso foi utilizado pela mídia em geral, algumas mídias, né, algumas pessoas da mídia, e pelo juiz Moro também. Além deles, o Bolsonaro, né, botou a carinha para fora da toca, que ele está lá nos Estados Unidos, né? Ele saiu fora aqui do Brasil no final do ano para não passar a faixa para o Lula de maneira civilizada, porque ele não é um sujeito civilizado, ele é o bosta que ele é. E aí o Bolsonaro tuitou o seguinte, né, se solidarizou com o Moro, né, e citou o caso Celso Daniel de 2002, que é um caso que já está resolvido. Aí a Polícia Federal do PSDB, que era adversário do Lula, resolveu a questão e não tem ninguém do PT envolvido. E também citou o próprio caso do Adélio, de 2018, que também não tem nenhuma prova contra o Lula, contra o PT, contra a esquerda de maneira geral. Por quê? Porque o Bolsonaro é isso, é um farsante, é um mentiroso, né? Um sujeito covarde que ataca os outros lá sem provas, né? E ao mesmo tempo fica divulgando aí essas mentiras para poder alimentar o cérebro de minhoca velha das pessoas que ainda acreditam nele, né? E aí, né, a patota toda, né? O tal do Flávio Bolsonaro, que é o filhote lá do Bozo, acusou o Lula de envolvimento com bandidos, né, do complexo, né, do Alemão, retomou essa questão já resolvida do CPX, do boné, né, que é uma coisa que já foi explicada. Existem sites da polícia militar descrevendo o complexo alemão como CPX e tal. Então, quer dizer, e o tal do filhote do Bozo, né, enfim, retroalimenta ali uma mentira para poder alimentar, né, o cérebro de minhoca velha de quem ainda acredita nesses farsantes, né? O Glauber Braga, que é um deputado do PSOL, achou um Twitter do Flávio Bozo descrevendo uma visita que ele fez ao Complexo do Alemão. Ele, Flávio Bozo, fez ao Complexo do Alemão e tal. Então, quer dizer, eles vão até lá, mas se a esquerda for, não, tem envolvimento com bandido, enfim, né? Então, quer dizer, uma gente suja mesmo, que joga sujo, né, são mentirosos, são o atraso do Brasil, né? E o Flávio Dino deu uma entrevista ressaltando a distorção temporal entre esses fatos, né? Ou seja, a fala do Lula, porque aí o juiz Moro pegou isso e começou a se fazer de vítima. Não, o presidente não pode fazer isso porque ele pode colocar minha vida em risco, né, da minha família, porque, enfim, né? Como se a fala do Lula tivesse a ver com o PCC, né? E como se existisse possibilidade temporal disso acontecer. Por quê? Porque, segundo a Polícia Federal e o Flávio Dino, e o próprio juiz Moro sabia disso,
essa investigação já está acontecendo desde o início do ano, desde janeiro, né? E o juiz Moro já está andando desde o início lá com escolta, e ele sabe disso. Então, quer dizer, ele faz essa tentativa de conectar a fala do Lula com o PCC porque ele é um pilantra, porque ele é um mentiroso, um farsante, né? É um sujeito patético, né? Ao mesmo tempo. E aí o Noblar, no Twitter, escreveu, né? Se Sérgio Moro tivesse sido assassinado, culpariam o governo Lula, né? Foi avisado há 2 meses, passou a ter escolta e culpa do mesmo jeito, quer dizer, porque é um pilantra, né? O juiz Moro e o Dallagnol, né? O juiz Moro mais do que o Dallagnol, porque o juiz Moro virou ministro, hoje é senador e tal, mas são 2 figuras, são um retrato dessa direita golpista brasileira, né? São 2 farsantes, tanto enquanto profissionais do direito, né? Porque foi descoberto pelo Intercept que eles armaram a decisão contra o Lula ali, né? Ou seja, isso tornou o juiz Moro suspeito, etc, etc, etc. E depois se transformou em ministro do Bolsonaro, fazendo, verbalizando que sempre foi contra o PT, sempre foi contra a esquerda. Quer dizer, é um farsante como juiz, né? Porque mesmo que você tenha uma escolha ideológica, né? Claro, todo mundo tem uma escolha ideológica, né? Não é aqui dizer que o juiz Moro, como juiz, deveria ser um ser humano imparcial, mas ele deveria ser um juiz o máximo possível, né? Próximo ali de uma figura de imparcialidade razoável que permitisse que ele julgasse a coisa sem esse excesso aí de envolvimento, né? Ideológico, né? Nada contra os envolvimentos, mas contra os excessos, evidentemente. E aí o Reinaldo Azevedo publicou: extremistas tentam ligar PCC ao PT e Lula, cujo governo combate o PCC, né? O Lula sugeriu que pode ser mais uma armação do Moro, né? E o Moro sugeriu que o Lula poderia colocá-lo em risco, coisa que eu já falei aqui, né? E aí se descobriu uma coisa que no início ninguém sabia. A tal da juíza Gabriela Hart, que estava envolvida lá na farsa contra o Lula, era responsável por essa investigação contra o juiz Moro. Aliás, contra o PCC, né, que estava armando esse esquema para poder supostamente sequestrar ou matar o juiz Moro e outras autoridades. A juíza Gabriela Hart é do Paraná, de Curitiba, no Paraná, e o PCC é de São Paulo. Então muita gente começou a se perguntar por que esse processo foi parar no Paraná, né, quando ele é de São Paulo. Da mesma forma que os processos da Petrobras, inclusive o do Lula, né, eram de São Paulo e foram parar no Paraná, né? Porque essa turminha do Paraná é o núcleo golpista do direito brasileiro ali, né, de maneira mais ampla nos últimos anos, aí, desde o início da Lava Jato, né? E a Gabriela Hart autorizou a ação contra o PCC 34 minutos depois da declaração do Lula, né? O que muita gente está dizendo também que é a prova da armação, né? Quer dizer, o Lula, essa meia hora foi ali provavelmente, né, o momento em que eles pararam, o Lula deu essa declaração aí meio bizarra, então vamos pegar e vamos autorizar o negócio lá, porque aí cria essa conexão aí que, né, não faz o menor sentido, mas a gente quer criar e dizer que faz sentido, né? São golpistas e já está provado que são golpistas, né? O Consultor Jurídico, que é um site, publicou que a Justiça Federal do Paraná é incompetente para investigar o plano contra o Sérgio Moro, tá? E o processo é de São Paulo, como eu falei, o PCC é de São Paulo, né? E o juiz Moro, ou melhor, a juíza Gabriela Hart é de Curitiba. E aí o juiz Moro citou um e-mail, né, que teria escrito Lula livre, vinculado a alguém do PCC. É muito pobre, é muito fraco, né, essa coisa toda. E o Dallagnol acusou o Intercept de receber dinheiro do PCC, né, usando um documento que depois ficou provado que o documento foi adulterado, né? Dallagnol, né, é o mesmo que utilizou aquele PowerPoint patético para poder acusar o Lula sem provas, né? E agora está utilizando um documento adulterado, quer dizer, né, é um farsante, Dallagnol é um farsante, Moro é um farsante, né?
são figuras aí da direita brasileira que tem, enfim, pipocado aí nos últimos anos, desde do lavajatismo, né, para cá. A suspeita é de que o nome do Moro pode ter sido encaixado no processo só para gerar mídia a favor dele contra o Lula. De repente não havia nem nenhuma... né? Por quê? Porque muita gente está dizendo que nem essas medidas aí da justiça para poder endurecer as visitas no presídio foram dele. Parece que foram de outras pessoas, outros ministros. Isso talvez já decorra aí desde o Alexandre de Moraes lá no Temer, né? E o Dallagnol defendeu o Bolsonaro aí na questão das joias, né? Enfim, a presunção da inocência e tal, cuidado que ele não teve com o Lula, né? Então, mais uma questão aí. E para finalizar aqui, né, o resumo da questão, para a gente passar para a nossa reflexão do canal, eu cito Pedro Cardoso, que é um ator, né, que deu uma entrevista na CNN, num programa chamado Arena CNN, e fez o seguinte comentário sobre o Sérgio Moro. Ele diz o seguinte, abre aspas, o Brasil está profundamente adoecido moralmente, porque nós estamos falando aqui há 10 minutos de uma pessoa chamada Sérgio Moro, e ele está sendo tratado aqui como se fosse uma pessoa que merecesse todo o nosso respeito, uma pessoa muito digna, muito correta, quando ele é uma pessoa que tramou junto a um acusador para colocar uma pessoa na cadeia. E apenas porque a nossa democracia é juridicamente muito imperfeita, ele logrou virar senador da República, né? Então, e aí a gente pensa rapidamente aqui, antes de passar para a reflexão, no papel que os jornalistas têm, né, de dar voz às pessoas, porque realmente o Sérgio Moro virou senador, né? Isso é um absurdo do ponto de vista, né, enfim, intelectual, para não chamar nem de absurdo moral, né? É um absurdo intelectual, porque mostra que tem muita gente no Brasil, assim, né, pensando de maneira fraquíssima, né? Porque o Sérgio Moro foi declarado suspeito, né? Ele causou um prejuízo gigantesco ao país com a prisão do Lula, com, né, enfim, o lavajatismo que destruiu as empreiteiras brasileiras, destruiu emprego no Brasil, né? Mas tem um monte de gente que não entendeu isso ainda e votou no Sérgio Moro, ele foi eleito senador, né? E aí, então, eu compartilho aqui do mesmo espanto do Pedro Cardoso, porque realmente uma figura como o juiz Moro, né, ter voz no Brasil, né, os idiotas merecem ter voz, né? Os imbecis, os idiotas, todo mundo merece ter voz, né? É melhor falar estupidez do que não falar. O problema é você eleger um estúpido senador, você eleger um pilantra como o juiz Moro senador, né? Isso é que mostra o quanto o Brasil ainda tem que caminhar aí do ponto de vista intelectual para poder melhorar os seus quadros políticos, né? E aí, pessoal, eu finalizo aqui a reflexão do nosso vídeo, né? O nosso vídeo, na verdade, com uma reflexão sobre essa questão do PCC, tá? Vou achar aqui onde é que eu coloquei, porque para poder... Sim, né? Então, tá aqui, tá? Qual é a questão? Essa questão do PCC, ela pode ajudar a gente a entender muito bem, mais uma vez, porque... já que eu não estou interessado na questão jurídica propriamente dita, na medida que eu não sou o juiz do caso, não sou, né, não sou da Polícia Federal, não sou o ministro da Justiça, né, que essas pessoas que têm que lidar com isso, né? Eu sou filósofo, estou aqui pensando nessa questão. Então, o que me interessou muito nesse caso aqui foi que a questão do PCC permite que a gente faça uma distinção bem interessante entre a esquerda e a direita no Brasil. Por quê? Porque toda essa tentativa patética, né, dessas figuras patéticas que são o juiz Moro, o Dallagnol, o Bolsonaro, o filhote do Bolsonaro e mais uma meia dúzia de retardados aí, é a de criar um vínculo entre o PT e o PCC. Né? Como se o PT fosse uma instituição criminosa e o PCC tivesse ali conexão com o PT para poder acabar com os bonzinhos do Brasil, que são essa gentalha que destruiu o país aí nos últimos 4 anos. Mas existe uma forma fácil de entender o quanto que, na verdade, o PCC é uma instituição de direita. Esse é o ponto-chave e a minha contribuição aqui a essa discussão toda. O PCC é uma instituição capitalista, certo? Monopoliza o mercado de drogas em São Paulo, tá?
monopolizam o mercado de drogas em São Paulo. Ao mesmo tempo funcionam naquela lógica, né, de uma elitezinha ali, né, de gerência do negócio fica milionária, ainda que alguns sejam presos e tal, e tem uma massa gigantesca, né, de vapores, de pessoas ali que ficam ganhando merreca para sustentar, né, o quê? Sustentar o mercado de drogas em São Paulo. Então, como é que alguém pode estabelecer conexão entre o PCC e o PT? Né? De um ponto de vista, né, de manutenção de poder. Né? O PT é uma instituição de esquerda, ainda que seja uma esquerda moderada, né, que existem muitas críticas a esse respeito, mas as críticas são em relação a certos acordos que o PT faz com a direita no Congresso, para poder governar. Mas o fato é que o PCC, esse PCC que a família do Bolsonaro finge, né, se posicionar contra, é uma instituição capitalista, de direita, tão direita quanto o Bolsonaro, tão direita quanto o Sérgio Moro, certo? O PCC é uma instituição capitalista, funciona a partir de uma estrutura de mercado, mas voltada para o monopólio, né, porque eu faço uma distinção entre mercado e capitalismo. Capitalismo, para mim, é o processo de acúmulo de poder dos monopólios, oligopólios, cartéis e etc. Né? Porque o capitalismo, a gente estuda a história do capitalismo, é isso que acontece. Né? Você tem ali, uma empresa começa a crescer, começa a engolir as menores, né? Em certos nichos de mercado. Isso não acontece em todos os nichos, né? Mas em alguns nichos de mercado isso acontece. Uma certa empresa começa a crescer demais, como a Microsoft, como, por exemplo, o McDonald's, como, por exemplo, né? Enfim. E a gente, né, na história tem vários exemplos aí desse tipo. O próprio Facebook foi processado nos Estados Unidos por monopólio, oligopólio ali, né? E então certos nichos de mercado vão sendo transformados em uma ilha de poder de um grupo só. E é o caso do PCC em São Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu olho para o problema da droga sem esse moralismo idiota, né, dos bolsominions e do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro, na verdade, ele é duplamente idiota, porque ele tem esse olhar, mas ao mesmo tempo ele enxerga pelo olho estúpido dele o PCC como se fosse algo diferente dele. Né? Como eu não sou idiota como o Bolsonaro, né, e como eu não sou moralista como os bolsominions, eu olho para o problema da droga da seguinte forma: ó, existe um mercado, as pessoas compram drogas, as pessoas consomem drogas, aí o sujeito vai lá, o policial, né, coitado, vai lá, né, troca tiro com a polícia, com o bandido, e enfim, né, aí ele mata o bandido. Quando ele não morre, ele mata o bandido. E aí se comemora. E comemora o quê? Comemora o quê? Porque no dia seguinte tem outro no lugar dele. Por quê? Porque tem mercado, porque tem gente comprando a droga. E gente com grana comprando. As pessoas que têm dinheiro e compram droga não vão presas, não são mortas pela polícia, não, né? Porque não moram na favela. Certo? Então, e aí entra essa questão, né? Quer dizer, o tráfico de drogas, ele é um problema não porque ele coloca a droga em movimento, é porque ele não foi legalizado e ao mesmo tempo transformado numa estrutura com conexões com o Estado. Né? Porque você tem aí, de repente, 3 saídas. Né? Ou você deixa como está, né? E não funciona, porque a coisa continua, as pessoas continuam usando drogas, e um bando de idiota vai para a televisão dizer tem que parar de usar droga, tem que combater o tráfico, e aí nada acontece. Né? Ou você transforma a coisa num mercado, né, liberado pela lei, você libera, mas sem nenhuma conexão com o Estado. Fica meio complicado, porque, né, você tem que ter algum tipo de estrutura pública para poder manejar de alguma maneira as pessoas que quiserem sair do consumo e quiserem, enfim, tem que ter uma saúde pública ali gratuita para que as pessoas possam se conectar com isso. Né? E você tem a terceira opção, que é justamente isso, uma legalização, mas com conexão com o Estado, o próprio Estado entrando em cena para poder, de alguma maneira, participar desse manejo do mercado ali. Porque o Estado monopolizando a venda da droga é diferente do tráfico.
O Estado não vai entrar com arma, enfim, coagindo as pessoas, matando gente. É outro esquema. E essas experiências já existem em outros países, né? Então, enfim, a saída é essa. Ou então continua isso aí, né? Essa conversa fiada moralista contra as drogas, ao mesmo tempo que o mercado de consumo de drogas só aumenta no mundo, né? E existe esse ponto que eu acho importante frisar aqui e que é uma contribuição que eu modestamente deixo aqui para essa questão ligada ao juiz Moro e ao Lula, né? O PCC é uma instituição de direita. Ele monopoliza o comércio de drogas em São Paulo a partir disso, de pressão para acabar com a concorrência, que assim funciona nos cartéis, nos monopólios e oligopólios, né? O sujeito mata o concorrente ou então sabota ali, né, o crescimento de uma outra empresa ou meramente engole a outra empresa, né? E, enfim, se você não vender a tua empresa, eu te dou 1 milhão aqui. Se tu não vender, eu começo a fazer um esqueminha aqui que daqui a pouco tu vai à falência. Entendeu? E é assim que funciona no capitalismo, que é o quê? Que é a movimentação em direção à concentração de poder dentro do mercado. Então o mercado funciona, ele pode funcionar, ele pode existir aí com uma certa amplitude e uma certa variedade, desde que não haja essa concentração. E aí essas movimentações acontecem em vários nichos, como eu falei aqui, e o objetivo, de repente, o objetivo do Estado, a partir das suas instâncias políticas e instâncias jurídicas, é tentar minimizar isso, eliminar essas posições de poder absoluto dos monopólios e dos oligopólios e ampliar a concorrência, né? Quando começa alguém a ter força demais, tem que entrar as instâncias mediadoras para poder ponderar, dizer, olha só, meu irmão, como fizeram com o Facebook nos Estados Unidos, está com poder demais, isso está diminuindo a concorrência, diminui a oferta para o consumidor, diminui a qualidade de serviço, diminui as oportunidades, então quer dizer, tem que acabar com esse poder que você tem aí, como é que a gente faz, né? E é assim que tem que ser feito em relação ao PCC. Para finalizar, em relação ao juiz Moro e ao Dallagnol, a gente deixa aqui a manutenção da necessidade de refletir essas figuras patéticas, que são o Moro e o Dallagnol, que são um retrato dessa direita golpista que a gente viu crescer no Brasil nos últimos anos, especialmente depois do advento da Lava Jato, e que são isso aí, né? Gente que se aproveita, né, pega uma fala descontextualizada, quer dizer, né, é isso que a gente tem debatido aqui no canal já há um ano, né? Quer dizer, a produção de fake news, de mentiras, né, de golpismo, e o juiz Moro, para além de tudo isso, é uma figura patética, né, um Mauricinho metido a besta, né, moralista, um sujeito que fala mal do ponto de vista, né, da língua portuguesa, mesmo escreve mal, é um péssimo juiz, é um péssimo político, porque, enfim, foi ministro do Bolsonaro, é um sujeito que ele acusava lá e ficou lá naquela reunião patética, lá escutando besteira e caladinho. Por quê? Porque é um cordeirinho do sistema. É isso que é o juiz Moro, né? Um sujeito que a gente já fez vídeo aqui também, foi fazer cursinho nos Estados Unidos, para depois ir para cá e aplicar o golpismo aqui, né? Então o Brasil tem que fazer reflexão sobre figuras como o juiz Moro, Dallagnol e o Bolsonaro, para poder aprender o que é essa direita golpista brasileira, né? Para a gente poder ir aos poucos, com o tempo, ir se livrando disso, né? E minimizando a presença dessa gente no poder, né? E ao mesmo tempo os prejuízos que eles causam ao país. Beleza, pessoal? Então a nossa contribuição é essa e a gente vai continuar acompanhando aqui, né, o evento, sempre torcendo para que a justiça seja feita com ponderação e ao mesmo tempo tentando pescar elementos reflexivos relevantes para além dessa pendenga aí, beleza? Então é isso, abraço, até o próximo vídeo, fui!